Você já teve esses momentos em que você duvidou de si mesma, em que bateu insegurança, a famosa síndrome da impostora? Como que você lida com isso? Eu tive alguns minutos atrás, antes de sentar nessa cadeira, eu falei, será mesmo que vocês querem que eu venha falar desse tema? E aí, pessoal, mais um episódio do Papo de Talento tá no ar. E eu já quero agradecer e dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Meu nome é Marília Tippe, eu sou gerente de marketing aqui do Manpower Group Brasil. Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos e cabelos castanho escuros, o meu cabelo ele é curto, bem cacheado, eu uso um óculos de aro redondo preto e estou usando também uma camisa preta. E bom, para você que já acompanha o Papo de Talento, deve ter percebido que rolou uma dança das cadeiras por aqui, né? Mas calma que eu já explico. É que hoje a gente vai falar de um tema muito importante. E a gente sabe que a Polly é uma entrevistadora maravilhosa, mas para esse tema a gente entendeu que ela seria uma convidada ainda mais especial. Então, gente, para falar com a gente sobre os desafios e responsabilidades que as mulheres acumulam e encaram aí durante suas vidas pessoais e profissionais, tá aqui com a gente Polly Macedo. Polly, eu quero te dar as boas-vindas, apesar da casa ser sua, mas agora as boas-vindas na cadeira de convidada, né? Obrigada, Má. É um prazer estar aqui. Difícil trocar de cadeira, não vou mentir, mas vamos lá, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou Poliana Macedo, gerente executiva do Manpower Group. Geralmente eu que apresento esse podcast, mas hoje eu tô aqui na cadeira de convidada. Bom, me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra, de cabelos ondulados, estou usando uma camisa branca. Vamos lá, né? Bora então, Polly, que o Vamos. assunto hoje é bem profundo, a gente tem muito terreno para cobrir, nem sei se vai dar tempo de tudo, mas Vamos bora lá, tá Quando preparada? a gente faz uma série 2. Um episódio 2, com certeza. Vamos lá então. Bom, Polly, seguinte, o ano é 2025 e a gente ainda precisa falar sobre desigualdade e disparidade de gênero no mercado de trabalho. Então, assim, de acordo com o IBGE, a população feminina é numericamente superior à masculina no Brasil, mas a gente está longe de ver essa proporção refletida nas empresas, né? Então, assim, falando aqui das empresas que realmente estão comprometidas com as suas metas de inclusão e diversidade, né? O que você acha que impede que essas empresas avancem mais rápido nesse tema? Bom, vamos lá. Acho que, para começar, eu sou feliz em dizer que eu trabalho numa empresa onde 70%, né, da força de trabalho ela é feminina. Mais da metade da liderança ela é feminina. Então, eu me sinto muito representada e tenho muito orgulho disso, né? De estar numa companhia onde realmente isso não é só um discurso para fora, né? Isso acontece na prática. Mas, infelizmente, a gente percebe que hoje as empresas elas têm esse olhar, mas eu vejo que falta colocar mais um olhar para isso, sabe? Existem metas, existem dados que às vezes vêm de fora. Essa empresa tem uma meta global. Vejo pelos meus clientes, por exemplo, essa empresa tem uma meta global para ser atingida de mulheres na liderança. Mas eu acho que falta um olhar mais de como fazer isso acontecer na prática, sabe? Vou dar um exemplo para você. Eu atendo um cliente que, pelo nicho de mercado, majoritariamente a força de trabalho ela é mais masculina, e eles têm um desafio, né? Desafio mesmo, assim, existe meta de colocar mulheres, né, em todas as posições, principalmente na liderança. E a gente entrou numa reunião outro dia para falar sobre esse tema e como que a gente poderia apoiar, né, nessa ação. E a gente se depara, às vezes, com coisas básicas, Mai. Então, a gente se depara com um site de carreira onde tem fotos de homens usando EPIs e todas as imagens remetem-se ao público masculino. Ok, né, o segmento é mais masculino, mas, de novo, e foi o questionamento que a gente fez, né, nessa reunião. Como você vai atrair mulheres se a sua página de carreira, onde você chama de trabalho conosco, ela só tem fotos masculinas, né? Eu, como mulher, como que eu me sinto representada, né? Eu entro para me inscrever numa vaga e eu vejo a foto apenas de um homem. Então, assim, é óbvio que a pessoa começa a pensar assim, como que eu vou me sentir nesse ambiente? Então, eu acho que falta a gente olhar para coisas básicas, né? Para comunicação, como que eu conto para o mercado que eu estou, né, aberta a mulheres, que a minha empresa, ela realmente olha para esse universo, que eu realmente quero ter mais mulheres na companhia. Então, eu acho que hoje tem muita meta, se fala muito sobre isso, mas falta olhar para coisas pequenas, para coisas que realmente são pequenas, mas que, de alguma forma, têm um impacto grande.
Sim, sem dúvida. Não, e você sabe assim, eu como profissional de marketing, eu acho que a comunicação nem é algo pequeno, eu acho que ela pode ser talvez o primeiro passo de Exatamente. um universo que é muito amplo quando a gente fala de inclusão e diversidade, né? Porque, ok, a gente entende que atrair pessoas, né, é o primeiro passo, mas eu vou dizer que talvez seja a ponta do iceberg, porque uma vez que você consegue trazer essa força de trabalho, que você adapta a sua comunicação, que no processo de recrutamento a mulher sente que ela vai realmente estar numa empresa que a apoia e tudo mais, ela precisa entrar e se deparar com esse cenário, né? Exatamente. Então a empresa ela precisa se preocupar muito com a retenção, o engajamento dessa mulher, proporcionar um ambiente ali seguro, livre de assédio, livre de preconceito, e onde todo mundo, independente do gênero, vai ter uma oportunidade igual de crescer, de se desenvolver, né? Independente de qualquer coisa, não só do gênero, né, Polly? Exatamente. E claro que isso vale, Polly, para o cenário como um todo, mas parece que quando a gente fala de cargos de liderança, é aí que fica ainda mais crítica, né? Mais visível essa situação, esse desafio. Sim, infelizmente, essa ainda é uma realidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, dados do IBGE, a gente percebe que a cada 10 posições de liderança, seis posições são ocupadas por homens. Então, a gente tem ainda essa disparidade, a gente ainda tem a disparidade salarial, né? Isso ainda existe, infelizmente. Assim, eu digo que é uma jornada, né? Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas a gente tem muita coisa para evoluir. A gente ainda se depara com esse tipo de situação, né? A gente ainda se depara, por exemplo, com um gestor que quer oferecer, às vezes, um salário na mediana, porque a finalista é uma mulher. A gente se depara com esse tipo de situação. Então, a gente tem ainda um cenário muito crítico. E sim, quando a gente fala de liderança, ele ainda é muito mais disparado. É complicado, né? Porque se a gente para pensar, a igualdade salarial entre homens e mulheres, ela já está prevista em lei há muito tempo na CLT, se eu não me engano, desde 1943. Se eu tiver errado, a gente depois coloca o ano certo aí. Mas tanto nunca foi uma realidade que no ano passado o governo federal precisou sancionar uma nova lei, a Lei de Igualdade Salarial, que é justamente para tentar garantir essa equidade mesmo, né? Uhum. E aí, pensa no seguinte cenário, Polly, você se imagina trabalhando e você tem um par homem que faz exatamente a mesma coisa que você faz e ele ganhando um salário maior que o seu por sabe-se lá por quê, né? Uhum. Cara. Não. Não, eu não imagino. E é isso, eu acho que a gente precisa começar a impor isso, né? Enquanto profissional mulher, enquanto líder, né? Eu acho que o nosso papel como liderança também é batalhar por essas causas, né? Isso não pode existir, eu não posso... da mesma forma como eu não gostaria, né? Como eu não aceitaria ganhar menos que um homem, né? Na mesma posição, eu também não posso, como líder, deixar que essa prática Com aconteça, por certeza. exemplo, dentro da minha estrutura. Sem dúvida. Então, acho que assim, a gente tem papéis diferentes como líder, como colaborador, mas a gente não pode deixar que essas práticas continuem, né? E que pena que a gente precisa de uma lei para isso, né? Isso deveria ser orgânico, natural, e a gente não precisar que o governo sancione uma lei para que isso de fato aconteça. Não, é uma pena mesmo. É muito... Não sei, talvez provoque muita indignação que a gente ainda viva esse tipo de cenário, né? Então, eu concordo com você. A gente precisa se posicionar, porque por muito tempo também falou-se que a mulher tem menos hábito de negociar um salário, por isso que ganha menos, né? Então, além de tudo, responsabiliza a mulher por um salário menor que ela está ganhando, porque a culpa é da mulher que negocia menos, né? Portanto, ela recebe um salário menor, né? Você deu esse exemplo, num outro momento que a gente estava conversando, de um gestor que estava, né, com a finalista e ele tinha já o salário definido para o cargo. Sim. E como a expectativa salarial dela era menor, sim, ele sugeriu pagar o salário menor para ela porque para ela estava bom, sim, né? Exatamente. Então, não dá para se deparar mais com esse tipo de situação, né, Paula? Não dá. E é triste, né, assim, porque isso foi uma realidade, né? Você começa a fazer um processo seletivo sabendo que posso pagar, né, a gente pode pagar X. E aí, quando você chega lá na etapa final, e aí você se depara com a candidata muito boa, finalista, e ela pede Y, porque ela pediu a menos, e aí você vê o gestor, não, então vamos pagar menos, né? Por quê? Será que se fosse um homem finalista, ele pagaria menos? Então,
É esse tipo de coisa que eu acho que a gente ainda se depara e que a gente precisa começar a repensar algumas coisas. Sem dúvida, já passou da hora, na verdade, né? Já passou bastante Sim. da hora. E aí, Polly, quando a gente extrapola, né, da vida profissional para a vida pessoal, porque elas se cruzam o tempo inteiro, elas vão se encontrar sempre, Sim. eu acho que aí a coisa fica ainda mais complexa, né? Então, recentemente você publicou um artigo sobre maternidade, que eu vou até pedir para a produção deixar o link aqui na descrição do vídeo, é maravilhoso, recomendo super a leitura. Mas para quem não leu, a gente pode dar alguns spoilers aqui, né? Você passou por 2 situações completamente diferentes uma da outra, então queria pedir para você comentar como foi. Bom, eu tenho 2 filhos, né? E eu tive 2 momentos de licença maternidade, 2 retornos bem diferentes, né? Então, eu tive um retorno, que é o que eu comento nesse artigo do LinkedIn. Eu tive um primeiro retorno da minha primeira licença maternidade há 9 anos atrás, que foi, assim, nem sei te explicar e não vou dar spoiler pro pessoal dar uma lida no artigo, mas, assim, foi bem ruim. E aí, depois de alguns anos, eu engravidei do meu filho mais novo. E aí, não tem jeito, assim, vem o gatilho, né? Quando eu realmente descobri que estava grávida, não foi uma gravidez planejada. Então, quando eu descobri, eu falei, e agora? Né? E aí vem o gatilho e agora o meu trabalho, e agora a minha carreira, e como que vai ser ficar tanto tempo fora, porque assim, nem é tanto tempo, né? Passa voando, mas a gente fica com aquela sensação de vou ficar X meses fora, vou voltar, e a minha equipe, minha cadeira, enfim. E tem esse gatilho. Eu lembro que quando eu fui contar pro meu líder, né, pro meu chefe que eu tava grávida, eu lembro que assim, eu terminei de falar super nervosa e ele falou assim pra mim, tá bom, ok, vamos lá, parabéns. E eu fiquei esperando, tipo assim, vamos planejar, vamos, assim, ansiosa como eu sou, eu fiquei esperando já um movimento e ele falou, Polly, parabéns, é isso, conte para as pessoas, para os seus pares, para sua equipe, quando você se sentir à vontade. Mais pra frente a gente fala sobre como a gente vai se organizar para sua saída e tudo mais. E aquilo me deu um certo alívio, mas não tem jeito, né? Você fica com aquele pensamento de e agora? E aí eu conversei com algumas pessoas, né? Mulheres também que estavam há mais tempo na companhia, que já tinham passado por essa situação. E quando eu comentei da minha angústia de, meu Deus, e agora? Todo mundo falava assim pra mim, não, a nossa empresa não tem essa cultura de mandar as pessoas, né, mulheres embora após a gestação. Olha quantos exemplos você tem aqui. Eu sou exemplo, a fulana é exemplo. E aí eu comecei a olhar e falar, realmente, né? E aí me deu um certo conforto. E eu fui para minha licença maternidade, curti, voltei. E quando eu voltei, de novo, para minha surpresa, meu chefe me chamou e a gente começou a conversar. E aí a gente estava falando de próximos passos de desenvolvimento. Então, é aquela certeza, assim, de que eu tava lá na minha casa com meu filho, curtindo aquele momento que é super importante, mas a empresa tava pensando que a Poliana vai voltar, né? A Poliana vai voltar e como que vai ser? Então, eu me deparei, no meu retorno de licença maternidade, né? Eu me deparei com um plano de desenvolvimento, com alguns desafios, me deparei com projetos que eu precisava participar. Então, assim, eu me senti muito acolhida, eu me senti, né, parte, eu voltei super motivada, porque é isso que às vezes as pessoas não entendem. A mulher, ela tá lá na licença maternidade, mas ela tá planejando. Ela tá planejando a rede de apoio, ela tá pensando como vai ser, e se ficar doente, e se não ficar. Ela tá construindo toda uma vida no entorno para que ela volte segura para trabalhar. E aí, quando ela volta segura, né, com toda uma rede de apoio, né, ali consolidada, e ela simplesmente recebe um muito obrigado, até logo, é muito frustrante. Então é isso, quando eu voltei e recebi esse cenário positivo, eu me senti acolhida, eu fiquei feliz, eu fiquei motivada, eu estava pronta, né, para esses novos desafios, e cá estou. Então eu acho que é isso, assim, infelizmente essa minha realidade da segunda gestação não é a realidade da maioria das mulheres, e quando eu publiquei esse artigo no LinkedIn, eu recebi várias mensagens, eu recebi várias pessoas que me contataram para falar das suas experiências, para falar que viveram coisas parecidas, e é triste, né, porque no final do dia não sou só eu.
Não. Existe um monte de mulher que passou ou passa por isso ou vai passar. Assim, pra você ter ideia, eu recebi um comentário de uma pessoa, uma conhecida, que falou assim pra mim: cara, eu me emocionei lendo o artigo. E aí eu falei assim, sério, né, assim, que bacana que eu consegui te tocar de alguma forma, mas por que você se emocionou? E aí ela falou assim pra mim, porque eu tenho uma amiga, né, uma colega de trabalho que tá grávida, que vai sair de licença maternidade, que a maior parte das pessoas sabe que quando ela voltar ela vai ser desligada. Nossa. E aí aquilo me bateu assim, pô, ainda existe, né? Sim. Isso ainda existe. Aconteceu comigo há 9 anos atrás, Sim. mas isso ainda é uma realidade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa desconstruir, sabe? Assim, Muito. a maternidade, ela existe, mas ela não pode ser um empecilho para que as pessoas, para que as mulheres pausem a sua carreira, né? Porque ela teve um filho. Então, assim, eu olho hoje na minha equipe, eu tenho meninas que acabaram de voltar da licença maternidade, eu tenho colaboradoras que estão grávidas, que vão sair de licença maternidade esse ano, e tá tudo bem, né? A gente se readequa e vamos em frente. O que a gente não pode é colocar isso como um problema. Isso não é um problema, né? Muito pelo contrário, né? Você, quando estava na sua fala, você disse assim, eu passei pela licença maternidade, eu consegui curtir, né, a minha gravidez ali, o meu filho, e estou aqui. E não é só que você está aqui, né? Então, da mesma forma como a empresa te proporcionou esse plano de desenvolvimento, você está devolvendo isso para a empresa. Exatamente. Então, você se sentiu reconhecida, você se sentiu valorizada. Então, não tenho dúvida que, especialmente uma pessoa numa posição de liderança, ela vai transmitir isso para as pessoas. Ela vai transmitir essa, vou colocar entre aspas aqui, gratidão, né? Esse reconhecimento para a equipe, para os pares, para os clientes. Isso. Então, é uma colaboradora extremamente engajada. Então, é uma relação de ganha-ganha, não é um favor que a empresa está te fazendo porque é boazinha. Exato. A empresa tem muito ganho com isso tem também. Tem muito ganho, e acho que você trouxe um ponto muito importante, Má, é essa visibilidade, né? Eu ganho porque eu tenho, né, é a imagem que eu passo para dentro, né? Sim. Dentro de casa, para os outros colaboradores, para as outras mulheres, né, para a equipe, mas também é como eu mostro isso para fora, para os clientes, né? Exato. Imagina, por exemplo, os meus clientes que receberam lá a minha mensagem falando, eu vou ficar um tempo off, né, por um momento pessoal, e aí eu volto e tô aqui. Então, assim, os próprios clientes enxergam, né, pô, olha o que essa empresa faz. E não que a empresa esteja fazendo algo fora da curva, não, a empresa está fazendo o que todo deveria mundo, ser o todo padrão, mundo né? deveria fazer. Sim, sem dúvida, isso. Sem dúvida. Não vou mudar de assunto, mas eu vou agregar um ingrediente aqui. Você sabe que eu tava lembrando de uma conversa nossa recente. E, gente, eu pedi autorização da Poli para contar essa história aqui. Eu não lembro exatamente o contexto, mas a gente tava falando sobre a capacidade que algumas mulheres têm de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a Poli, ela trouxe a seguinte cena, né? Que muitas vezes ela tá no trânsito, levando os filhos para a escola, e nos momentos ali de parada, né? O carro tá parado no farol, no trânsito, ela tá se maquiando, ela tá respondendo mensagem do trabalho e ela tá jogando fandangos pra galera atrás pra eles não ficarem com fome, né? Então, assim, é que a forma como você falou foi de fato muito engraçada, por isso que eu tô dando risada e tudo mais, mas a gente sabe que no fim do dia não dá pra gente vangloriar nem romantizar, porque isso é uma sobrecarga de funções e tarefas que classicamente estão na mulher, né? Os cuidados com os filhos, com familiares, com os pais, outras pessoas eventualmente que precisam de ajuda. Então, espera-se, a expectativa é que a mulher dê conta de tudo isso, né? Então, eu queria saber, na realidade, apesar dessa cena, né, de você jogando fandangos para a galera atrás, como que é a sua realidade nesse sentido? Poli, você falou sobre rede de apoio, você tem uma rede de apoio, como que funciona? Bom, primeiro que assim, né, eu acho que essa fala, né, acho que é muito do cotidiano de boa parte das mulheres, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, e sim, às vezes eu tô no carro, eu tô me maquiando, as crianças estão atrás, e aí é aquela coisa, mãe isso, mãe aquilo, e é isso, é uma orquestra, né? Você vai ali orquestrando. Mas o que você trouxe é isso, a gente não pode romantizar. Eu acho que a gente tem uma coisa cultural, né? A mulher, ela tende a puxar responsabilidade. Isso é cultural. A gente aprendeu que boa parte das tarefas e atividades, elas
majoritariamente são das mulheres, o que não é uma verdade, mas a gente vem dessa cultura, né? Principalmente quando você vem de uma cultura e talvez de uma família onde você tenha isso, né, de forma concreta, né? Uhum. Eu tive, né, tenho uma super mãe, né? A minha mãe foi, assim, uma super mãe, ela é uma super avó, ela dá conta de tudo. Tem hora que eu olho e falo assim, gente, como ela ainda dá conta de tanta coisa? E aí você já vem com essa sobrecarga do tipo, eu preciso dar conta de tudo, Sim. né? E aí não é ninguém me cobrando, é eu mesma, né? E eu e minha irmã, a gente tem muito essa conversa, porque a gente passa por isso. O tempo todo a gente tá assim, meu Deus, a gente não dá conta de metade do que a mãe dava há alguns anos atrás. Mas são momentos diferentes. E que bom que a gente, de alguma forma, evoluiu nesse pensamento. Que bom que a gente não quer mais dar conta das coisas, né? Outro dia eu vi um pedaço de um stories de uma atriz que, putz, não vou lembrar, depois eu até posso deixar o nome para o pessoal colocar, mas ela falava assim, não, a gente não quer dar mais conta de tudo, a gente não quer dar mais conta de tudo. E é isso, então acho que a gente evoluiu para esse patamar de que a mulher, ela não quer dar mais conta de ter que fazer tudo, né? De ter que suprir todos os espaços. E aí é onde entra a rede de apoio, é aí onde entra o papel do pai, né? Porque não é favor, não é ajuda, né? A gente tem que parar de falar que o pai ajuda. O pai não ajuda, o pai é responsável, ele é corresponsável também. Então, assim, hoje eu tenho uma rede de apoio, né? O meu marido, assim, super divide comigo, né? Seja a tarefa dentro de casa, seja a tarefa do cada um levar um pra escola, né? Eu brinco que de manhã a gente sai cada carro pra um lado, porque ele leva um, eu levo o outro. E a gente se divide, e é isso, né? Os pais, eles têm responsabilidade. Não é assim, eu escuto muito assim, ai, que bom que seu marido te ajuda. Não, ele não me ajuda, ele faz a parte dele, né? Nossa, que bom que o seu marido fica com seus filhos pra você viajar a trabalho. Mas e se ele fosse viajar a trabalho? Eu também não tinha que ficar? E ninguém ia falar, ai, que bom que sua esposa fica, né? Já é esperado, porque né? é esperado que ela fique, né? Então, assim, e ainda a gente vive muito isso, Má. Eu já vi muito mulheres falarem assim, eu não posso participar desse evento da empresa porque eu preciso voltar pra casa porque meu marido não fica com os meus filhos. Então, assim, vamos lá. Você tem um evento da sua empresa. E aqui eu não tô falando só da parte legal do evento. Eu tô falando do momento que para essa mulher é importante. É relacionamento, é network, talvez é uma exposição que ela vai ter interna com o líder, com as pessoas. Então é um momento ali que ela não pode usufruir porque ela não tem, talvez ali um parceiro que, né, consiga apoiá-la nesse sentido, que a atividade é 100% dela. Então, a gente ainda vê muito isso. Então, eu tenho, né, o meu marido, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra, eu tenho as escolas, né? Então, acho que eu tenho uma rede de apoio muito segura, mas eu sei que eu sou muito feliz com essa minha rede de apoio, porque não é todo mundo que tem. Infelizmente, a gente tem muita mãe solo, né? A gente tem uma outra realidade, né? Quando a gente for indo aqui, a gente tem muitas camadas, né? Que bom que se todo mundo tivesse, né? Uma rede de apoio, um parceiro que entendesse a responsabilidade como, né, 100% dividida e não tudo é seu e eu ajudo, né? E que a gente pare de romantizar esse apoio masculino, enfim, esse apoio do parceiro, né? Para de dizer que bom. Não é que bom, é responsabilidade dele também. Também, exatamente. Né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma entrevista da Fernanda Lima, falando sobre o Rodrigo Hilbert. Sim. Porque, né, todo mundo, nossa, o Rodrigo Hilbert, meu Deus, porque não é que ele só perfeito, cozinha. sem defeitos. Exatamente, ele cozinha, ele planta os alimentos que ele cozinha, ele constrói o fogão que ele vai cozinhar os alimentos que ele plantou. E a Fernanda Lima, muito realista, muito pé no chão, falando, gente, claro, é legal ele fazer tudo isso, mas não dá para ficar endeusando. Exato. Né? E a resposta dela foi, não é desvalorizar, não é desmerecer, só que tem tantas mulheres no Brasil afora que fazem muito mais do que ele faz, com muito menos recursos, que não dá pra gente colocá-lo, né, num patamar acima de todo mundo, porque simplesmente não é justo, não é equilibrado. Então, eu achei aquilo incrível, muito realista, muito pé no chão. E como foi dito, não é desvalorizar, não é desmerecer. Então, que bom que você tem essa rede de apoio, que bom que você tem um parceiro que tem essa corresponsabilidade. Mas é isso, né, gente? Isso deveria se transformar cada vez mais no padrão. No padrão. Né? E aí, Polly, você mencionou aqui, e eu vou, como diz você, vou puxar o gancho,
que você mencionou a mãe solo, né? Que também é uma realidade de muitas brasileiras. Sim. Então, nesse caso, que essa mãe, ela não tem alguém para dividir as responsabilidades, muitas vezes está longe da família, não construiu ali uma rede de apoio, etc. Nesse caso, então, as empresas têm motivo para não contratar? Não deveria, né? Por que eu tô falando não deveria? Porque a gente sabe que essa não é a realidade. Mas não, Má, porque a empresa, nesse caso, ela também é a rede de apoio dessa mãe, né? Ela também é a rede de apoio para que essa mãe consiga ter um trabalho, para que essa mãe, né, consiga dar um outro passo. Então, eu fico triste, em, às vezes, ouvir que uma empresa não contrata uma mãe porque ela tem um filho, porque ela tem 2 filhos. Gente, assim, isso não deveria nem ser pauta de processo seletivo, né? Pouco importa quantos filhos essa mãe tem, pouco importa aonde ela mora, o que importa é o que ela tem enquanto profissional para aquela empresa. Ponto, né? E aí, a partir do momento que a gente, enquanto líder, né, enquanto empresa, tem uma mãe, né, e aí, obviamente, depois que você tem uma pessoa no seu time que você começa a conhecer, às vezes você vai entender a realidade dela. Pô, essa pessoa, ela é mãe solo. Então, o que que eu, enquanto líder, posso oferecer para que ela consiga equilibrar a carreira e ser mãe solo? E eu não tô falando, então as empresas deveriam. Não é que a gente deveria dar colher de chá para mãe solo. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que as empresas, elas viram essa rede de apoio e elas podem, de alguma forma, proporcionar esse ambiente, proporcionar que essa mãe se sinta acolhida, proporcionar que, de alguma forma, seja flexível e que ela não se prejudique por isso. Então, assim, acho que essa é uma realidade do nosso país. Infelizmente, né? Outro dia eu vi uma frase, é uma frase até impactante, uma fala impactante, eu não vou lembrar agora, de um cantor falando assim: o Brasil é o país que mais homens abortam. E é verdade. Então, assim, vamos lá, quantas mães solos a gente tem no Brasil? Né? Forte Então, a isso, gente né? precisa realmente olhar para isso com esse olhar de vamos ser a rede de apoio dessa mãe. Sem dúvida. Porque tem N modelos de trabalho, de benefícios que você pode, como você falou, se tornar a rede de apoio dessa mãe solo, né? Se ela tem perfil, se ela tem potencial, eu não vejo por que não contratar, né? Mas, enfim, esse também é um outro desafio que as pessoas precisam refletir muito e quebrar muitos paradigmas, porque não dá mais para tratar a maternidade como um problema. E, Polly, mesmo lidando com tudo isso no nosso dia a dia, com tantas coisas, tantas questões, a gente... É cansativo, né? Porque parece que a gente precisa se provar o tempo inteiro. Sim. E não só para as outras pessoas, mas para nós mesmas, né? Vira e mexe, a gente escuta aquela vozinha no fundo da cabeça dizendo: será que você consegue? Será que você é mesmo competente para fazer tudo isso? Olha, veja bem, né? Será que você está preparada? Então, é muito difícil isso. E eu tenho o privilégio de trabalhar com você. Eu acho você uma guerreira, você está sempre animada, sempre fazendo as coisas, sempre topando o desafio, sempre jogando fandangos para a galera para trás. Então, é muito inspirador isso. Você já teve esses momentos em que você duvidou de si mesma, em que bateu insegurança, a famosa síndrome da impostora? Como que você lida com isso? Eu tive alguns minutos atrás, antes de sentar nessa cadeira, eu falei, será mesmo que vocês querem que eu venha falar desse tema? Mas, assim, brincadeiras à parte, né, Mas eu acho que eu vivo isso todos os dias, né? A gente tem que ser forte o tempo todo, né? Então, a gente vem de um cenário cultural que cobra que a gente realmente dê conta de tudo, né? O que a gente falou um pouco antes em outro tema. A mulher tem que dar conta de tudo. E aí tem essa questão, sim, da dúvida, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou... Cara, isso acontece comigo todos os dias, né? É óbvio que a maturidade, né, vai ajudando, né? Você não tem isso para tudo, mas não tem jeito, né? Eu obviamente tenho vários momentos que eu falo, meu Deus do céu, né? Às vezes eu entro numa reunião, eu saio, eu falo, nossa senhora, real que eu me comprometi com esse projeto, eu deveria estar maluca. E no final a gente dá conta, né? A gente faz acontecer, mas óbvio, a gente se questiona o tempo todo. Será que eu tô pronta? Será que realmente eu vou dar conta disso? Você tem lá uma apresentação para fazer para uma outra pessoa, num outro idioma, e aí você fica, assim, eu, por exemplo, às vezes nem durmo, porque eu fico, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso, daquilo, e ensaia, e volta, e fala, e é o tempo todo assim, será que vai dar conta? E aí passa, você dá conta,
Passou, mas sim, a gente tem, e assim, aqui acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, nós mulheres, para que a gente não, para que isso não seja Não paralise a negativo, gente, né? exato, para que a gente não deixe de buscar novos projetos, novos desafios, porque a gente tem medo, né? Uma vez eu lembro que eu fui dar um feedback para uma pessoa do meu time e eu falei assim para ela: você, cara, é uma líder nata. E assim, ela era uma analista, e ela falou assim: não, eu não quero liderar, não, eu não posso. Eu falei, mas você faz isso de forma involuntária. Né? E o papo, na verdade, do feedback era muito para dizer para ela que a gente gostaria de preparar ela para uma liderança. E aí, quando a conversa começou a acontecer e ela percebeu que a gente estava indo por esse caminho, né? Tava eu e mais uma pessoa, ela falou assim: não, gente, não, eu não quero ser líder, não posso, imagina, é muita responsabilidade. E aí ela começou, assim, num processo de negação, eu falei: calma, a gente não tá dizendo que você vai ser líder amanhã, mas a gente quer dizer para você que a gente identifica esse potencial em você e que a gente quer te desenvolver. Né? Vamos lá, vamos juntas, né? Vamos dar as mãos, vamos juntas e a gente vai chegar lá. E ela, não. E hoje ela é uma líder. E outro dia eu tava numa reunião, que ela fez uma apresentação. E quando terminou a reunião, eu fui até ela e falei assim: cara, que apresentação! E ela tava numa sala com todos os nossos líderes, com toda a nossa diretoria, com o nosso CEO, e ela tava lá, segura de si, falou de números, com muita propriedade. Eu falei: tá vendo? Você deu conta. Então, assim, é isso. A gente não pode deixar que essa síndrome, né, de não vou conseguir, de não posso, não dou conta, desde que a gente se boicote. Porque é isso, a gente tende a se boicotar. Mas é o que eu sempre falo. Vamos com medo mesmo. Tô com medo? Tô. Gente, eu tô tremendo? Tô insegura? Tô, mas eu vou. Eu vou. Pode ser que não fique tão bom? Pode. Mas a gente vai melhorando. Vambora. Então, é o que eu sempre falo pras pessoas, né? Eu brinco que o pessoal vem falar assim: ai, tem um projeto X, Polly. O que você acha? Eu falo: gente, é tenso, né? Mas vambora, vamos fazer, né? O que máximo que pode acontecer é a gente, no meio do caminho, ter que mudar ali o percurso. Mas vamos lá, vamos fazer, tamo junto. Então, acho que é isso, assim, não deixar que isso te boicote de alguma forma. E olha que importante a representatividade, né? Porque você, como mulher líder, identificou nela essa potência de liderança e insistiu e foi capaz de ajudá-la a atravessar por essa insegurança toda, porque você também já passou por isso, você Sim. sabe como é. E eu espero que, assim como ela, você tenha tido a sorte de ter uma liderança que te apoiou nesse momento. Tive muitas. Que bom, E maravilha. boa parte delas mulheres. Faz sentido, né? Polly, nossa, a gente poderia realmente se aprofundar e ampliar muito mais essa conversa. Essa é uma conversa que não encerra hoje, não encerra amanhã, e enquanto for necessário, a gente vai mantê-la ativa. Mas eu tenho uma última pergunta para fechar, porque sabe que a produção é rigorosa, então o nosso tempo está acabando. E é a seguinte, Polly, bom, não bastasse todas as responsabilidades que você já tem, ainda no papel de mãe, né? Você tem 2 filhos, 2 meninos. Como que você entende que a criação desses 2 meninos, ela pode influenciar na mudança desse cenário de desigualdade, né? Como que você trata isso no dia a dia com eles dois? A maternidade, ela é desafiadora, independente de menino ou menina. Ela é desafiadora porque estamos, né, construindo, né, e transformando pessoas para o mundo, né? Ou seja, daqui a 10, 15 anos, os meus filhos são os adultos, né? Serão os adultos desse mundo. Então, é uma responsabilidade, né? Assim, quando a gente parar e pensar assim, peraí, daqui a 15 anos, meu filho, né, pode estar aqui, né, trabalhando com outras pessoas, e que responsabilidade que eu tenho nisso, né? Qual é o adulto que eu quero formar para esse mundo, né? Então, acho que essa é a pergunta que eu tento fazer todos os dias, com qualquer ação que eu tenha em mente para eles, eu tento me perguntar assim, qual é o benefício disso para que ele seja um adulto melhor? Acho que o tempo todo a gente está olhando para isso. E 2 meninos, a responsabilidade nesse mundo, quando a gente está falando de maternidade, de mulheres e etc., é ainda maior. Mas eu acho que, assim, na minha casa a gente tenta sempre ir por um lado de ser prático e assim, não criar cenários de questionamentos em coisas simples, né? Então, meu marido também tem muito esse olhar. Então, assim, a gente tem olhar de coisas básicas, sabe? Na minha casa não tem essa de o azul é do menino, o rosa da menina. Não, são cores.
né? E eu sempre... E, obviamente, por conta né, do que a gente vive na sociedade, essa pauta acontece. Não adianta. Por mais que você diga isso, vem o questionamento, né? Vem e fala... É natural. Parece que a criança, ela escuta lá na barriga, ela nasce, e daí ela vem e fala assim, ai, azul é de menino. E aí... A gente não pode escalar pra isso. Eu não posso escutar isso e ficar quieta, né? Então, não. Azul é pra todo mundo, né? O rosa é pra todo mundo, não é pra menina, né? Eu não posso, por exemplo, o meu filho querer... eu quero brincar de boneca. Eu falo, não, por quê? Porque e se um dia ele quiser ser pai? Ele não vai cuidar de um bebê? Por que ele não pode brincar de boneca? Por que ele não pode brincar de fazer comida? Sim. Por que uma menina não pode jogar bola? Então, acho que a gente tenta ir muito por essa linha, né? Eu lembro que a gente foi visitar escolas, né, um tempo atrás, e a gente olha muito para isso nas escolas também. E aí eu fui visitar uma escola, até então tava tudo bem, a gente conhecia os espaços e tal. E a pessoa que estava conduzindo a visita falou assim pra gente: a gente tem umas aulas adicionais para as meninas balé e para os meninos. Acho que era judô, não lembro, uma arte marcial. E pros meninos X. E aí, na hora, eu e meu marido, a gente se olhou, porque a gente já entendeu ali. E o meu marido falou assim, mas não entendi, balé para as meninas? E a pessoa, na hora, ficou tão constrangida, ela falou assim, porque... Em geral, só as meninas fazem balé. Enfim, ela tentou sair ali daquela saia justa. Mas, definitivamente, aquele ponto, pra mim, foi decisório. Eu saí do portão e falei assim, essa escola não. Uma escola que olha pra isso dessa forma, não é a escola que eu quero que os meus filhos estudem. E por que os meninos não podem fazer balé? E por que as meninas não podem praticar um judô? Né? Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que fazer. E aí eu fico pensando, será que existem crianças lá que olham e falam assim, eu sou menina, eu queria tanto fazer judô, e ela é limitada por uma regra que a sociedade colocou? Porque de onde tiraram isso que não pode? Então, se a gente olha para as Olimpíadas, a gente tem mulheres lá praticando e representando o nosso país no judô. Muito bem, por sinal. Então, por que a gente, dentro, né, da nossa sociedade aqui, dentro da escola, que deveria ser, né, o contrário, a gente está ensinando isso? Por que a gente ainda tem que ver esse tipo de coisa acontecendo dentro da escola? Que era o lugar que, né, não deveria nem ter esse tipo de pauta. Então, é dessa forma que eu acho que eu consigo contribuir, de alguma forma, para que eu tenha adultos melhores, né? Para que a gente não tenha que ter esse tipo de discussão. Eu faço a festa dos meus filhos, por exemplo, e não tem essa de, eu só vou convidar os meninos da minha sala. Não, a gente convida todo mundo, não tem clube do Bolinha. Todo mundo vai na festa, as meninas vão, e elas são super ativas, e elas mandam nos meninos, eu adoro. Então, assim, é isso, sabe? É a gente fazer com que isso cada vez mais seja normal. Sim. E não que a gente fique ainda falando de azul e rosa, que a gente ainda fique falando que o menino faz isso, a menina faz aquilo. Não, gente, vamos deixar que todo mundo faça tudo e cada um, né, seja o que quer ser. Perfeito. É o que eu falo todo dia pros meus filhos, né, principalmente pro mais velho, que entende um pouco mais disso. Assim, eu tô aqui, né, eu e seu pai, a gente tá aqui. Você vai ser o que você quiser ser, você vai fazer o que você quiser fazer. Você quer jogar bola, você vai jogar bola, você quer jogar videogame, você vai jogar videogame, você quer desenhar, você vai desenhar. Não sei o que ele vai querer fazer, mas eu quero que ele consiga escolher sem achar que ele tem um estereótipo pra seguir, sabe? Eu tenho que fazer isso porque a minha mãe quer que eu faça isso. Não, eu não quero. Eu quero que você seja aquilo que você quiser. Perfeito. Ou seja, você vai deixar um legado bem importante para esse mundo, porque eu gostaria muito que em menos tempo a gente precisasse ter menos esse tipo de conversa, né? Exatamente. E investir esse tempo e essa energia em coisas que são benéficas para toda a sociedade, né? É isso. Maravilha. Polly, eu não tenho como agradecer por esse bate-papo. Foi muito incrível. Foi maravilhoso estar aqui com você, conhecer da sua vida. Obrigada por compartilhar tanto com a gente. Eu não tenho dúvida de que quem acompanhou a gente até agora vai sair daqui com muitos pensamentos, muitas reflexões. Sim. E, de preferência, também algumas ações. Então, muito obrigada mesmo. Por favor, mais ações. Mais ações. Imagina, Ma, eu que agradeço. Não vou mentir, gente, é difícil, viu, sentar aqui desse outro lado. Mas eu acho que foi um bate-papo super gostoso, super inspirador. Eu espero que sirva, né, como inspiração para outras pessoas.
pessoas, e que a gente continue levantando essa bandeira, porque é uma jornada, como eu falei no começo, eu entendo como uma jornada, a gente evoluiu muito, né? Sem fazer conta aqui para que ninguém, né, faça conta da minha idade, mas há muito tempo atrás a gente nem falava desse tipo de coisa. Então, acho que a gente evoluiu enquanto sociedade, mas tem muita coisa ainda, né? Tem uma longa jornada pela frente. Total. E se alguém quiser continuar esse papo com você pelo LinkedIn, como te encontra? Poliana Macedo, Poliana com Y. Vou pedir para a produção deixar, mas me encontra. Quem quiser ler o artigo que falamos antes também, tá lá disponível no LinkedIn. E, por favor, comentem, mandem mensagem. Acho que é um papo que eu gosto. Eu sou super apaixonada pela maternidade. Respeito quem não quer ser mãe. E acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu sou super apaixonada pela maternidade. Eu acho que quando a gente combina maternidade, liderança, mulher... Cara, tem muita coisa para falar, então eu sou super apaixonada pelo tema e estou à disposição. Ficou bem claro que você é apaixonada. Muito obrigada, viu, Poli? E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia. Segue a gente no YouTube, no Spotify, nas redes sociais e participa dessa conversa e muitas outras super relevantes para o mundo do trabalho. Valeu e até a próxima!